Olá, alunos do CEPI de aplicação, professores. Meu nome é Eliene, sou professora Eliene aí do CEPI de aplicação. Muitos alunos já foram meus alunos, né? E muitos ainda não me conhecem. Então, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo da gente falar sobre um assunto muito importante, que tem muita relevância para a nossa sociedade, que é o Dia da Consciência Negra, que aconteceu no dia 22 de novembro. Por que consciência negra? Por que precisa tanto falar da consciência negra? Esse assunto é muito importante porque o Brasil, ele foi colonizado, né, por um país branco. Ele foi colonizado pelos portugueses que vieram explorar essa terra a partir de 1500. Eles descobriram o Brasil, né? E a partir de um determinado período, eles começaram a trabalhar nessa terra. A primeira atividade que nós tivemos, assim, que fixou as pessoas aqui no Brasil, foi a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, para produzir a cana-de-açúcar, produzir o açúcar que era mandado para a Europa, os portugueses utilizaram a mão de obra negra, que eles traziam da África, os negros da África, e colocava aqui como escravo. Foram vários anos de escravidão e de exploração. E após, né, muitos anos, né, os negros, a escravidão acabou e esses negros foram abandonados. Ou seja, os negros que ainda eram escravos e que viviam naquela época, eles foram para as cidades, começou a surgir as primeiras favelas, eles não tinham nada, saiu com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Então aí já começa a gente ver uma situação difícil. Primeiro, anos e anos de escravidão. Quando eles, né, foram libertos entre aspas, porque já tinha várias leis que já tinham mudado essa situação, mas alguns que ainda foram libertos, eles foram trabalhar nos empregos mais tristes que existia na cidade. Então era na periferia que passaram a viver. Então foram um período no país que ainda persiste até hoje. É inegável a gente pensar e acreditar que não há racismo. Gente, o racismo existe e é fato. As desigualdades sociais, elas são enormes nesse país. Primeiro, por causa da corrupção. Ela já existe por isso. Tá? Pobres, brancos e negros. Só que a maioria dos pobres miseráveis que vivem em situação de risco são pessoas negras ou pardas. Tia, mas eu ouvi falar nas redes sociais, na televisão, um outro lugar que tinha que ter um dia da consciência era humana. Sim, seria necessário um dia da consciência humana, sim. Mas se houvesse consciência humana, para começo de conversa, não havia escravidão. Então, nós precisamos compreender que essa situação ela é real. E ela é tão real que o IBGE, que faz o censo no Brasil, que tem um mapeamento da realidade do Brasil, diz o seguinte, que no Brasil tem 91 senadores. Desses 91 senadores, apenas 3 são negros. Então, quer dizer que o negro não está chegando nos altos cargos. Para completar mais ainda, são 513 deputados em Brasília. Desses 513 deputados, apenas 125 são pardos e negros. O que é pardo? São as pessoas que não são brancas e não são negras, que ela não tem a pele negra, escura, preta, e que não tem a pele branca. Então, são os pardos. Então, a grande maioria da população brasileira, ou seja, 56% da população de todo o Brasil, ou é parda ou negra. Elas estão ali. Então, seria normal a gente pensar que a maioria dos senadores, que a maioria dos deputados federais deveriam ser pardos ou negros. Mas, no entanto, não é essa a realidade que é mostrada pelo censo. E em Goiás, Tiriene, como
que é a situação em Goiás? Será que é diferente Goiás do Brasil? Vamos pensar em Goiás. Goiás tem 41 deputados estaduais, que fica lá em Goiânia. Desses 41 deputados estaduais, apenas 6 são deputados negros. Então é muito sério. E isso, quando a gente vai avaliar o Brasil, é no todo. Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem um deputado negro. Não foi eleito nenhum. Então, o que que isso nos mostra, né? Que realidade está nos mostrando? Que a população negra e parda, apesar dela ser a maioria no Brasil, elas não estão nos melhores cargos. Então, vamos pensar na justiça, que a justiça é um fato interessante. Os desembargadores, vamos pensar nos desembargadores, que são os altos cargos de juiz no Brasil. Que aí entra o Supremo Tribunal, os desembargadores que ficam nos estados, né? Que são as instâncias maiores. Desses desembargadores, no total no Brasil, são 800 desembargadores. São a instância maior na justiça. Menos de 16 desembargadores em todo o Brasil são negros. O que é que a gente pode constatar com toda essa informação? Porque é até chato a gente falar de números. O que que nós podemos perceber com isso? Nós podemos perceber que o Dia da Consciência Negra, ela tem que ser falada mais vezes durante o ano, que ela tem que ser trabalhada. E essa consciência de raça, de classe social, ela tem que ser trabalhada e muito nas escolas. Porque vocês, enquanto alunos, são as pessoas que podem mudar essa realidade no futuro, certo? Então, nós podemos falar mais vezes, porque se a gente for pensar no colégio de aplicação, no CEPI de aplicação, são quase 500 alunos que nós temos aí nessa escola. Eu não sei o número exato, mas são bastante. Desses alunos, se a gente for fazer uma pesquisa, vai ter muito aluno que são negros, ou descendente de negros e que não se considera negro. Uai, tia, mas por que não considera negra? Porque ainda não tem essa consciência da cor. Ainda não tem a consciência da importância de você se definir. Para isso, você poder lutar. Porque se eu não acredito que não há racismo, se eu não acredito que não há desigualdade social, eu não vou lutar. Eu não vou mudar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, durante toda essa semana, os professores de história, professor de capoeira, que tem uma eletiva que chama Negaça, o de Carlos trabalha com a eletiva que chama Negaça, eles vão estar trabalhando com vocês, debatendo sobre esse assunto. E eu espero que seja um momento assim de aprendizado para nós. Esse ano vai ser um pouco diferente. O ano passado a gente trabalhou o tema, nós fizemos desfile, né? Que teve as meninas que ganharam, que vestia característica, né? Mas o importante disso tudo, da valorização da raça, da cor, é a gente ter consciência a que grupo a gente pertence, a quem nós temos que defender. E nós, enquanto escola pública, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos a maioria pobre. Sim, eu sou pobre, não é porque eu tenho uma casa que eu tô entre os melhores, eu não faço parte do grupo alto da sociedade, né? E eu tenho que ter consciência de que eu sou negro. No caso, eu tô dando um exemplo, não quer dizer que eu não sou negra, só de olhar para mim já ver que eu não sou. Mas cabe a mim, enquanto branca, respeitar e aceitar e ajudar a lutar o fim da desigualdade social nesse país e principalmente pelas injustiças que são feitas em relação às pessoas de cor. Às vezes a pessoa não fala que ela é preconceituosa, ela não fala escancaradamente, mas sabe como que ela fala? Nossa, você é um moreninho até bonitinho. Eu tenho certeza, né, que tem muitos alunos aí na escola que já ouviu isso. Você é um moreninho ou você é um negro? Entendeu? Você é um negro. E se você pertence a isso, você tem que se mobilizar pelos seus direitos.
Porque nenhum branco desses aqui que estão entre a maioria nos que fazem a lei, a maioria que faz cumprir a lei, ele vai lutar por você. Quem vai lutar é você mesmo. Então a consciência negra, ela veio para isso, para mostrar para a população que tem um grupo de pessoas negras que elas não estão contentes com o que está acontecendo e que quer mudança, que deseja essa mudança. E é um direito de todos viver bem nesse país. E o fato do negro ter o espaço dele numa universidade, através de cotas ou vestibular, o que for, o fato do negro lutar pelo ter ascensão econômica na vida dele, não deve nos incomodar, porque as oportunidades têm que ser para todos. Mas nós sabemos que nem todos têm oportunidades iguais. Tanto é que nós, de escola pública, temos cotas na universidade para escola pública. Ah, é porque o aluno de escola pública sabe menos do que o aluno de escola particular? Não. Os mesmos professores que trabalham na rede particular trabalham na rede pública. A diferença são as condições econômicas, sociais, né? De repente, a gente precisa começar a lutar para que essas igualdades elas sejam feitas de forma de equidade. E o que é equidade? Equidade é você dar condições para que todos tenham o mesmo direito. E como seria isso? Imagine você com 1,30 m, uma cerca de 2 metros, e o outro de 2,10 m. A pessoa que tem 2,10 m de altura, ele não vai precisar de nada para ele enxergar o que está lá na frente. Mas quem tem 1,30 m, que é baixinho, ele vai precisar de um banco para ele subir para ver o que tem lá na frente. E esse banco que a gente coloca para a pessoa subir em cima é a equidade, fazer com que ela tenha condições de chegar e ver a mesma coisa. Então é isso que a gente precisa lutar, por igualdade, mas com equidade, tá certo? Então assim, vamos aproveitar, vamos assistir esses filmes, vamos participar dessas aulas, porque eu tenho certeza que no final da quinzena você vai ter aprendido muita coisa. E você que é pardo, você que é negro, vai ter consciência de raça. E quando alguém falar para você que você é um moreninho bonitinho, você vai ter condição de falar assim, não, eu sou um negro muito bonito. Eu sempre falo pro Pablo do 7º e para alguns meninos aí na escola, negro gato. Aí tem menino que ri dentro da sala, né? Eu podia falar que ele era um gatinho. Não, ele é um negro gato, muito bonito. E não é só a beleza, não. É a capacidade de poder ter o melhor na vida. E nós estamos na escola para isso, para que vocês tenham oportunidade de ter o melhor que essa sociedade pode oferecer. Tá certo? Um bom dia de trabalho para todos.